E aí, gente, eu sou a Laís e sejam bem-vindos. The Last of Us 2 finalmente foi lançado e dividiu a comunidade gamer. As críticas profissionais e notas dadas para ele foram altíssimas, e a maioria dos reviews foram positivos. Só que dentro da comunidade de jogadores começaram a surgir comentários negativos e até preconceituosos. Algumas pessoas disseram que não gostaram do jogo e outras se recusaram até a jogar ele até o fim. E até aí tudo bem, porque ninguém é obrigado a gostar de nada. O assunto começa a ficar meio complicado quando misturam o fato deles não terem gostado com algo ser ruim. Como se eu gostar ou não de algo fosse a única condição que existe para aquilo ser ruim ou bom. Só que existem parâmetros que precisam ser levados em consideração na hora de avaliar uma obra. E nem todo mundo está preparado para avaliar esses parâmetros. E é para isso que existem os críticos. Em resumo, você pode gostar de algo que é ruim ou pode não gostar de algo que é bom. Um exemplo é o filme Sharknado. Eu sei que ele é um lixo, mas eu curto mesmo assim. Ou a série Friends, que é muito bem feita, mas eu não consigo gostar. Então, deixando isso bem claro, vamos continuar. Eu nem ia me dar o trabalho de fazer esse vídeo só por causa de comentários negativos. Até que eu vi as pessoas usando o argumento furo no roteiro. E como essa é a minha área, eu decidi pegar o jogo e analisar realmente bem detalhado para poder achar esses tais furos. Dito isso, vai ter spoiler no vídeo. Um bom jeito de desenvolver uma ideia é achar o objetivo da história. E no caso dos jogos, é achar esse objetivo para com o jogador. O que você está querendo com esse jogo? Que tipo de reação você espera com ele? É isso que vai ditar todo o resto. Quero que seja engraçado e que as pessoas só se divirtam mesmo. Quero que o jogador fique tenso e bem envolvido. Quero que o jogador fique muito tenso e que seja desafiador. Quero que todo mundo fique triste. Quero passar mensagens realistas e profundas. Quero que as pessoas joguem juntas e que se sintam motivadas a melhorar suas habilidades. Em The Last of Us, claramente os objetivos gerais são retratar realidades diferentes, desenvolver personagens e, principalmente, questionar. Existem todos os elementos de sobrevivência e grande parte da trama são só as pessoas normais tentando passar por aquelas experiências. Mas o foco nunca sai de como tal personagem reage a determinada situação. Lidar com o emocional e o racional das pessoas sempre foi o objetivo, desde o início do jogo 1. E jogos com dramas realistas geralmente tentam atingir 3 subobjetivos: simpatia, empatia e aversão. Não que o jogador tenha que sentir tudo isso para que o jogo seja bom. Não existe história no mundo que vai atingir todas as pessoas em todos os ângulos. E exigir que um jogo faça isso perfeitamente é impossível. Todos os elementos podem estar lá, mas o jeito que cada pessoa vai experimentar é muito único. Por isso que algumas pessoas choram com os jogos, outras não. Algumas se assustam, outras não. O grande terror e inimigo das pessoas que criam essas histórias é a apatia, que é quando o jogador não sente nada com o jogo, nem mal nem bom, quando não foi possível tirar pelo menos uma das reações esperadas dos jogadores. Se a apatia fosse um consenso geral entre os reviews, aí sim poderíamos falar que o jogo falhou no que ele tentou criar. Então vamos ver The Last of Us 2. A simpatia já estava garantida desde o 1. O Joel e a Ellie são personagens muito queridos, e a empatia e a aversão também estavam lá, só que em quantidades menores. Uma galera teve empatia pela escolha do Joel e outra desaprovou ele ter tirado a Ellie do laboratório. Mas ok, o primeiro jogo foi para construir o mais forte possível a nossa simpatia pelos personagens principais, mesmo que as atitudes deles fossem imperfeitas. E os produtores deixaram muito bem claro como todos ali estavam cheios de imperfeições. Eles humanizaram as pessoas. E uma coisa que eles não fizeram foi tirar as conclusões no lugar do jogador. Não é um jogo de escolhas, o caminho é linear. Mas como você vai assimilar tudo e como vai se sentir, isso é com você. No jogo 2, eles não perderam esse foco. Os objetivos principais são os mesmos do 1. A diferença é que eles foram com tudo pra cima dos objetivos secundários, a empatia e a aversão. Eles divulgaram trailers que despistaram todo mundo, fingindo que a história ia ser uma coisa e daí do nada ela se torna outra. E esse choque é necessário para a construção do trauma nosso e da Ellie. Os roteiristas tentaram ao máximo nos fazer sentir o que a Ellie sentiu, e por isso também foi necessário aquele fim horrível que o Joey teve. Toda aquela raiva, indignação e aversão que todos sentiram. Se a morte tivesse sido rápida e indolor, nós ficaríamos com raiva, mas não com sede de vingança.
vingança. E a gente precisava dessa sede para apoiar a Ellie e sair caçando e matando todo mundo que vinha pela frente. O jogo queria que todo mundo ficasse o máximo possível revoltado nessa parte, para que a gente apoiasse a Ellie, não importando as barbaridades que ela fizesse. E também que a gente sentisse o máximo possível de aversão pela Abby. E aqui nós temos o primeiro furo no roteiro. O Joel, expert em sobrevivência e super inteligente, jamais aceitaria ir para um local onde tem um grupo de pessoas desconhecidas. Mas parece que o pessoal esqueceu que estamos falando de um jogo realista e focado em desenvolvimento de personagem. Ninguém é imutável. Todos nós mudamos o tempo todo, seja para pior ou melhor, e que uma das principais características humanas é a adaptação. No jogo 1, o Joel está vivendo em uma cidade à beira do caos. A violência, a corrupção e a fome se espalham como vírus, e ninguém confia em ninguém. Tudo gira em torno de trocas ou chantagem, não amizade ou companheirismo. As pessoas estão lutando para sobreviver. Então o estado de alerta é constante. Não dá para baixar a guarda, e você seria muito ingênuo se confiasse sua segurança ou localização para um companheiro. Imagina para um desconhecido. Então no jogo 1, eu acredito que o Joel não aceitaria ir para esse grupo a menos que tivesse uma arma apontada na cabeça. Só que a convivência com a Ellie voltou a despertar sentimentos positivos nele, coisas que ele já não lembrava direito como eram. E no jogo 2, eles já estão vivendo em uma comunidade pacífica e organizada. É totalmente compreensível que não só ele, mas todos ali baixassem a guarda e relaxassem um pouco. Eles estão vivendo ali e não sobrevivendo. Então julgar o que um personagem faria ou não faria só se baseando em uma outra realidade, de uma outra época em que a gente conhecia ele, não é o certo. Sem falar que os dois relutam em ir para a cabana com a Abby, mas percebem que não tem outra opção de esconderijo no momento. No jogo 2, os roteiristas elevaram o nível da trama a um patamar e a uma dificuldade de elaboração que quase se tornou impossível de ser desenvolvida. Eu digo quase porque sempre tem um jeitinho de superar. Eles fizeram o seguinte: nós não vamos só matar, mas trucidar um dos personagens mais queridos no início do jogo. Vamos fazer a outra personagem mais querida assistir e soltar o jogador numa frenesi de vingança. Só que no final ele não vai só questionar essa vingança, mas também vai sentir empatia pela assassina de um ente querido. Se me falassem que essa era a ideia do jogo antes de eu ter visto ele, eu provavelmente daria risada e falaria que é loucura. Só que a grande maioria dos jogadores conseguiram sentir essas coisas, uns mais, outros menos. Mas eu vou explicar agora o porquê que o jogo funcionou, mesmo se você não sentiu empatia pela Abby ou não aceitou a morte do Joel. Não aceitar a morte é algo humano. Nós não lidamos bem com a morte e muito menos com a perda. Não adianta você me falar que não tem medo de morrer porque blá blá blá. Porque a gente não tá falando só da morte em si, mas do medo da ausência ou do desconhecido. A morte envolve muitas camadas e elementos. Não tem como alguém normal aceitar isso tudo 100%. Se você acha que sim, procure um terapeuta imediatamente. Cada pessoa lida com o luto de uma maneira. Uns ficam raivosos e saem culpando todo mundo. Uns entram em choque e parece que a ficha não cai. Uns choram e parece que perderam toda a água do corpo. Alguns desenvolvem problemas emocionais, psicológicos, até trauma às vezes. Uns negam a verdade até onde podem e não aceitam. E não foram exatamente essas as reações das pessoas que jogaram? Ter qualquer uma dessas reações é esperado quando a trama é bem construída e quando a história teve sucesso em desenvolver os personagens. Não existe uma emoção certa para esse momento. Então mesmo que você tenha fechado o jogo logo depois que o Joel morreu, mesmo que tenha ficado irritado e que xingue muito, ou que jogou de qualquer jeito só para passar logo o tempo, o jogo funcionou. Outro ponto muito importante para histórias dramáticas e focadas em desenvolvimento dos personagens é o fator busca. O que o personagem ou os personagens estão buscando? Quais as suas motivações? Quanto mais convincentes forem essas motivações, mais o jogador também ficará envolvido. E nesse quesito, o jogo não deixa a desejar em nada. E é aí que vem a parte do questionar. No jogo 1, a gente questiona as ações dos vagalumes, do Joel e de todos que estão tentando sobreviver. E mesmo os personagens mais bondosos fazem coisas bem perversas e sem piedade, como o Joel matar muita gente no hospital dos vagalumes. Mas ele estava tentando resgatar ele. Sim,
e as pessoas ali queriam resgatar o mundo. Ambas motivações excelentes. E por mais que a busca de um personagem seja algo que não é tão importante assim, se os roteiristas conseguirem fazer soar importante, se torna importante para o jogador também. E no jogo 2, as buscas pessoais de cada um são bem trabalhadas. E se você conseguir ter empatia pelas pessoas, dá para entender todas as motivações. No caso da Abby, vendo pela perspectiva dela, um contrabandista que deveria ter deixado ali a garota que era a chave para a cura, matou todo mundo, destruiu as chances de uma vacina para a humanidade e ainda matou um grupo de médicos desarmados, incluindo seu pai, que só queria acreditar que ainda havia esperanças para o mundo. Depois ela ainda tem todos os amigos assassinados e é feita de escrava por meses. Por mais que a gente queira só odiar a personagem, não tem como ignorar essas coisas, a menos que você escolha fechar os olhos. The Last of Us 2 é um enorme exercício de empatia e superação emocional. Escolher perdoar ou aceitar um acontecimento que te fez passar pelo inferno é muito mais difícil do que buscar vingança. Depois que você entra nesse círculo de ódio, é cômodo você ficar alimentando ele, mesmo que você esteja sofrendo com isso. Aqui chegamos em outro ponto que eu ouvi falarem bastante: a Ellie não ter completado a vingança. E eu quero atentar vocês o seguinte: houve uma inversão de papéis um pouco sutil, mas nem tanto, entre as duas personagens. A Abby passou o ano se preparando para vingar seu pai, tanto que ela é toda fortuna e usa táticas militares avançadas. Esse é o foco da vida dela. Ela chega a perder o relacionamento com o cara que ela ama porque só consegue pensar na vingança. Enquanto isso, a Ellie tá com os dilemas dela, mas tá vivendo confortável. Aí a Abby vem, mata o Joel, depois volta pra sua vida percebendo que a vingança não foi tão satisfatória quanto ela tinha imaginado. Aí é a vez da Ellie se encher de ódio e ir atrás. Ela mata os amigos da Abby de forma impiedosa, mas quando enfrenta a Abby, perde. E é aí que nós temos a redenção, por assim dizer, da Abby. Ela poderia matar tranquilamente a Dina e a Ellie, mas então ela vê o Lev e percebe quais são suas novas prioridades. Ela decide colocar o ponto final no círculo do ódio, o que não deve ter sido nada fácil, já que os amigos dela e o cara que ela ama estão mortos. Dizer que ela não sofreu o suficiente diz mais sobre a pessoa que está jogando do que sobre os personagens. Aí parece que finalmente o ódio terminou. Só que não! Ellie sente que ainda tem o dever de vingar o Joel. Ela escolhe a vingança ao invés da família, como a Abby tinha escolhido a vingança ao invés da cara que ela amava. Esse sentimento de não fechar a história vem do fato de que não foi ela que escolheu parar, ela foi rendida e obrigada pela Abby. Então nessa nova busca, a Ellie acredita que está indo finalmente matar a Abby, e é ela que está cega pela vingança. Mas quando ela chega lá, percebe que não era isso que faltava. Assim como a Abby, a Ellie tinha que escolher parar o ciclo, não necessariamente perdoar, porque acredito que ela não conseguiria, mas pelo menos aceitar que ambas as partes precisavam ceder para viver em paz. O que alimenta a Ellie a querer matar a Abby são as lembranças do Joel morrendo, e por causa do trauma, aquele momento ruim é a única lembrança forte que a Ellie consegue ter. Só que quando ela tá enfim na beira do precipício, prestes a pular de um jeito que não teria volta, ela consegue puxar as memórias boas com o Joel. Durante aquele momento que ela sente que tá enfim alcançando o que mais queria, ela percebe que não era a morte da Abby que ela buscava, mas a chance de provar para si mesma, em honra à memória do Joel, que conseguiria superar aquele trauma escolhendo parar. E a história é fascinante por si só, mas o jeito que eles construíram o jogo conseguiu levar não só os personagens de um jeito que fez sentido, mas também levou os jogadores junto. Para não dizer que eu achei que tudo foi perfeito, tem uma cena que eu acho que foi um pouco mal aproveitada. Quando a Abby chega e vê os amigos dela mortos, junto com o cara que ela mais amava, toda a expectativa dela achar os corpos foi bem pesada. A trilha de sangue e a gente já sabendo o que rolou ali. Tudo foi impecável, mas quando ela enfim chega na sala, acho que foi tudo muito rápido. Eles deram cenas maiores para momentos menos importantes, então claro que poderia ter feito um pouco maior aquela cena. A atuação da Abby nessa parte, como no jogo inteiro,
é fantástica. Dá pra sentir a dor da personagem. Só acho que daria pra aproveitar mais a cena. Quem sabe eles quiseram passar a mesma sensação que tivemos com a morte do Joel, rápida e sem tempo pra consolo? Pode ser. Eu analisei minuciosamente o jogo pra achar erros e inconsistências e eu não encontrei. Pelo menos essa parte de roteiro. Então se você não gostou do jogo, apenas diz que não gostou. Não precisa ficar inventando desculpa. E sobre os comentários homofóbicos, transfóbicos, pra esses eu não vou nem dar palco. Ou pra galera que tá falando em lacração. O que não faz sentido porque nem o foco da história é a orientação dos personagens. E mesmo que fosse, não faz sentido você classificar a realidade de alguém como lacração. Quer dizer que sempre que alguém diferente de você aparecer representado em algum lugar é uma lacração? Aquilo ali é a realidade de milhões de pessoas no mundo inteiro. Você aceitando ou não. Então para de ficar mascarando o seu preconceito e ignorância com argumentos do tipo furos no roteiro. Porque eu e outras pessoas que trabalham com roteiros acabamos de provar que é mentira. Até a próxima. You want what I want, right? Jesus. End it. Now. Meu Deus do céu. Joel, fucking get up! Please stop! Please don't shoot! Joel, please get up! No! Fucking kill you! Não é possível. I don't think I can ever forgive you for that. But I would like to try. I'd like that. Okay. I'll see you around. Yep.